Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo é realizar a solução do exercício proposto dentro da disciplina de sistemas lineares. O exercício ele envolve a determinação das propriedades de sistemas. Ele tem uma característica interessante, que ele se aproxima mais do que vocês vão encontrar em situações práticas, que é você tentar determinar propriedades de sistemas sabendo que você tem disponível apenas um conjunto limitado de sinais que você pode utilizar para tentar determinar essas propriedades. Muitas vezes o sistema em qual vocês vão precisar analisar, ele não pertence à empresa ou instituição que vocês trabalham e o acesso a esse sistema acaba sendo bastante limitado. O que você pode fazer é solicitar que provavelmente o representante da outra empresa solicitar para ele que seja realizado alguns testes com um conjunto de sinais e dependendo eles deixam você até determinar quais são os sinais que você vai utilizar durante o teste e em geral eles devolvem daí ou os sinais que vocês pediram ou geralmente um conjunto completamente diferente de sinais que não tem nada a ver com o que você tinha solicitado. Aqui para o exercício a coisa tá realmente jogada aqui num limite um pouco extremo. A gente está trabalhando aqui com somente 3 sinais, mas a ideia é trazer um pouco para a realidade do trabalho de um engenheiro que trabalhe com projeto de sistemas, como é que funciona isso na vida prática. Então o exercício diz, considerem que um sistema foi submetido a um conjunto extremamente reduzido de sinais de entrada, x sub k, de t para k pertence a um conjunto que tem os elementos 1, 2 e 3. Então você tem somente 3 sinais e os respectivos sinais de saída, y sub k, de t para k pertence a também um conjunto que contém os elementos 1, 2 e 3. Baseado nos sinais observados ilustrados no arquivo sistema1.pdf, determine, justificando sua resposta, se o sistema, na verdade, pode ou não apresentar as propriedades de, primeiro, linearidade, segundo, variância no tempo, terceiro, causalidade, quarto, estabilidade. Apesar de o enunciado do exercício realmente estar numa forma bastante ruim, confesso. Vou anotar para corrigir nas próximas vezes que eu aplicar esse exercício. Bom, não é possível você assumir que são, por exemplo, 4 sistemas, porque você tem somente 3 sinais. Não é possível você assumir também que são 3 sistemas, dado que vocês têm 3 sinais. Uma vez que, para determinar qualquer uma dessas propriedades, exceto talvez as duas últimas ali, é possível determinar com um único sinal, caso esse sinal tenha características propícias, mas para determinar linearidade e variância no tempo, é possível afirmar com certeza que você não consegue determinar essas duas propriedades, dado que foi observado somente um sinal. E você assumir que são 3 sistemas, então acaba implicando em erro conceitual. Erro conceitual é bastante grave. Basicamente quer dizer que você não sabe o que você está fazendo. E esse tipo de erro costuma ser punido aqui com mais severidade por este que vos fala. Erros algébricos costumam ser comuns, eu cometo erro algébrico aqui quando eu vou fazer minhas coisas o tempo todo. Entretanto, erros conceituais são erros muito mais profundos. Finalmente, existe uma nota aqui ao final do enunciado. Devido ao conjunto reduzido de sinais, considere utilizar a resposta como pode ser linear baseado nos sinais observados, ao invés de um categórico é linear. Isso vai ocorrer
devido às definições das propriedades. Por exemplo, linearidade ela precisa ser válida para qualquer conjunto de três sinais nos quais um deles seja uma combinação linear dos outros dois. Dado que você está observando somente três sinais, você não pode afirmar, dado que você observou somente esses três sinais, que o sistema ele é linear. Entretanto, caso ocorra essa coincidência de desses três sinais observados, um deles ser a combinação linear dos outros dois e ele respeitar as condições de sobreposição e homogeneidade, o que se pode fazer é afirmar que o sistema pode ser linear, uma vez que você teria que ter todo o conjunto de sinais possíveis e testar eles um a um, caso você não tenha efetivamente as equações de entrada e saída do sistema. Bom, então eu copiei pelo menos a parte da figura do arquivo sistema1.pdf aqui para o Jamboard. E então é um mesmo sistema no qual, quando ele é submetido aqui ao sinal x1 de t, ele tem como resposta o sinal y1 de t. Quando ele é submetido ao sinal x2 de t, ele tem como resposta aqui o sinal y2 de t. E, finalmente, quando ele é submetido ao sinal de entrada x3 de t, ele apresenta como resposta o sinal y3 de t. E a primeira propriedade que a gente vai tentar verificar sobre esse sistema, então, é a propriedade aqui de linearidade. Linearidade. Então, o que a gente precisa se perguntar? Se é possível você formar uma combinação linear de dois sinais aqui, formando dessa maneira o terceiro sinal, que não é difícil de ser verificado, que o sinal x3 de t, a gente pode fazer isso por inspeção gráfica, não precisaria nem descrever formalmente aqui o sinal x1, x2 e x3. Ele é aqui simplesmente menos meio do sinal x2 de t mais meio do sinal x1 de t. Ele é um caso particular. Geralmente esses coeficientes aqui associados às combinações lineares que formam o terceiro sinal, quando a gente está verificando ou aprendendo a verificar linearidade, eles são qualquer elemento pertencente a um corpo numérico compatível com os sinais apresentados. Mas na prática o que você tem é geralmente esses conjuntos limitados. Então esse sinal x3 aqui, digamos, é o que tem para hoje. Gostaria de ter qualquer combinação de x1 e x2 aqui, mas na prática a gente nunca tem. Então o que a gente consegue verificar é com os sinais que são apresentados para a gente. E então o sistema pode ser linear se o sinal de saída associado a x3 de t, que ele é o y3 de t, ele for uma combinação linear dos sinais de entrada que foram utilizados para compor o sinal x3 de t com os mesmos coeficientes associados agora aos sinais de saída equivalentes. Então, se ao sinal aqui x2 de t eu tinha associado um coeficiente igual a menos meio, para verificar a linearidade eu preciso que esse mesmo coeficiente menos meio esteja associado ao sinal de saída correspondente ao x2 de t, que é o sinal y2 de t.
Da mesma maneira, ao sinal x1 de t, a gente tem associado o coeficiente mais meio. Então, para a gente verificar a linearidade, é necessário que esse coeficiente seja o mesmo, associado ao sinal de saída correspondente ao sinal x1 de t, que é y1 de t. Observando então se o sinal y1 de t ele é aqui. A gente nem precisa saber que é um delta de Dirac, vamos chamar de flechinha para cima com magnitude 1. O sinal x1 ele é flechinha para cima com magnitude 1 localizado aqui em menos 1. O x2 está localizado no menos 2. Se eu pegar o y2 multiplicar por menos meio, eu vou ter flechinha para baixo na localização menos 2 com magnitude menos meio. E se eu pegar o y e multiplicar por meio, eu vou ter aqui a flechinha para cima, agora com magnitude 0,5. E, portanto, esse y3 de t como uma combinação linear de y1 de t e y2 de t com os mesmos coeficientes da combinação linear que formava o sinal x3 de t é observada. Então, o que a gente pode afirmar aqui é que o sistema pode ser linear. Novamente, a gente não pode afirmar que o sistema é linear, dado que a gente observou somente esses três sinais. A linearidade ela tem que ser observada para qualquer sinal de entrada, qualquer parte sinal de entrada que forme essa combinação linear do x3 de t, para quaisquer coeficientes da combinação linear, o que a gente, dado esse conjunto bastante limitado de sinais, a gente não tem como afirmar uma coisa tão geral assim, baseado somente nesses três sinais. Então, quanto à linearidade, isso é o que tem para hoje. Próxima propriedade a ser verificada é a propriedade aqui de variância ou invariância no tempo. Para isso, a gente precisa de um conjunto específico de sinais em que um sinal de entrada ele seja uma cópia atrasada ou adiantada de outro sinal de entrada. Aqui no caso, a gente tem dois sinais aqui, x1 e x2, em que basicamente o x1 ele é uma cópia atrasada do x2, ou posso dizer que o x2 é uma cópia adiantada do x1. Então vamos partir aqui do x1 de t. Ele é basicamente o x2 de t atrasado de uma unidade, vamos chamar de tempo aqui, mas na verdade a gente não sabe o que é a variável independente. Aqui é 2, variância no tempo. Para a gente verificar se o sistema ele é variante ou invariante no tempo, quando a gente tem dois sinais que são uma cópia atrasada aqui do outro, é necessário que um sinal de saída equivalente ao primeiro sinal ele seja a saída equivalente ao segundo sinal, com a mesma quantidade aqui de atrasos ou adiantamentos. Novamente, como a gente está restrito a um conjunto muito reduzido de sinais, a gente tem somente duas cópias com um único valor aqui de atraso. Na verdade, para a variância no tempo, tanto esses dois sinais aqui, x1 e x2, eles deveriam ser genéricos, quanto a quantidade de atrasos ela deveria ser qualquer quantidade de atrasos ou adiantamentos do sinal. No caso, como a gente tem um conjunto reduzido, é o que tem para hoje. Vamos ver se
Isso é o que a gente observa nos gráficos. A gente tem aqui o sinal Y1 de t, e ele é basicamente o sinal Y2 de t atrasado de uma unidade de tempo. Portanto, essa propriedade que a gente estava buscando aqui dentro do sinal, ela foi observada. De onde a gente pode concluir então que o sistema pode ser invariante no tempo. Caso a gente tivesse pelo menos um sinal no qual essa propriedade ela não fosse observada, aí sim a gente pode concluir categoricamente. Se para qualquer que seja o sinal, para qualquer que seja a quantidade de atrasos, a gente não observar esse par de equações aqui, a gente pode concluir categoricamente que o sistema ele é variante no tempo. Caso para os sinais observados, para todos os sinais observados a gente tenha essa equivalência, então é possível que esse sistema ele seja invariante no tempo. Entretanto, a gente não pode concluir categoricamente que o sistema ele é invariante no tempo. Então a próxima propriedade a ser verificada é a propriedade de causalidade, terceira propriedade. Basicamente, o que é que a gente gostaria de observar dentro de um sistema causal é ele responder a um estímulo de entrada somente depois que o estímulo de entrada ele seja aplicado. Esse tipo de sistema a gente poderia mais ou menos, não muito bem, mas comparar, por exemplo, com uma granada. Então você teria aqui um estímulo que seria o sujeito puxar o pino da granada e como efeito de você puxar o pino da granada, você gostaria de ver aqui alguma coisa explodindo aqui. Que é bastante propício aqui para esse sinal de saída, é algo bastante curto e de uma intensidade tendendo a infinito. A mesma coisa aqui para esse segundo sinal de entrada, mas se a gente observar somente esse primeiro sinal de entrada já é suficiente. O que a gente está observando aqui? Está o soldado aqui, digamos, e aqui exatamente no instante t igual a zero, ele aplica o estímulo no seu sistema, ou seja, ele puxa o pino da granada para ativar a explosão. Espero que ele tenha tempo de arremessar a granada. Baseado nessa premissa, olha só o que a gente está observando. O soldado ele ia puxar aqui o pino da granada somente aqui no instante zero, correto? Entretanto, a explosão da granada, que é o sinal de saída esperado, aconteceu no instante -1. Ou seja, a granada explodiu antes do soldado puxar o pino, o que é bastante curioso. Essa observação ela é ainda corroborada aqui pelo segundo sinal, em que o soldado chegou aqui no instante -1, puxou o pino da granada. Entretanto, um segundo antes dele puxar o pino da granada, a granada já havia explodido. Só deve ter sobrado a mão do soldado e, mesmo depois da granada explodir, ele foi lá e puxou o pino. O que a gente acaba concluindo a partir desse conjunto aqui de sinais? Que a resposta do sistema, ou seja, a explosão da granada, para esses dois casos ela está ocorrendo antes do estímulo que deveria causar esse tipo de ação.
Portanto, ponto de vista filosófico, a gente pode dizer que não existe aqui uma relação de causa e efeito entre a ação do operador aqui de puxar o pino da granada e a explosão, uma vez que a explosão ocorre antes do sujeito puxar o pino. Isso cai em argumentos sobre livre-arbítrio, etc, etc. Mas, voltando aqui para a realidade dos sistemas lineares, que a gente pode concluir, e nesse caso a gente pode concluir categoricamente que esse sistema ele é não causal. Existe uma outra maneira da gente concluir essa não causalidade, que aí ela é um pouco capenga, digamos assim, que seria isso aqui. Baseado no que a gente observou dos sinais 1, 2 e 3, a gente não encontrou nenhuma evidência dizendo que o sistema seja não linear. A gente não encontrou nenhuma evidência que o sistema seja variante no tempo. Então, a gente pode supor que o sistema ele é um sistema linear e invariante no tempo. Mais para frente a gente vê que existe uma relação no que a gente chama de resposta ao impulso e resposta ao degrau unitário. Basicamente, se um sistema ele tem uma resposta ao sistema linear invariante no tempo, ele tem uma resposta ao impulso, a resposta ao degrau desse sistema ele é basicamente a integração da resposta ao impulso. Se a gente pensar isso aqui de trás para frente, o sinal x1 de n, por exemplo, o x1 de t, ele é basicamente aqui um de t menos o t menos 2, correto? Se a gente tirar a derivada desse sinal x1 de t em relação a t, derivada da distribuição de Heaviside é, por definição, a distribuição delta de Dirac, e derivada da distribuição de Heaviside deslocada de 2 instantes de tempo, ela é a distribuição delta de Dirac deslocada também de 2 instantes de tempo. Se o que a gente tem aqui medido basicamente é a resposta ao degrau unitário subtraída do degrau unitário atrasado de 2 instantes de tempo, como propriedade do sistema linear invariante no tempo, o que a gente tem aqui, a resposta do sistema a esse sinal x1 de t, depois de tirada a sua derivada, é a derivada do sinal de saída equivalente. Para entender aqui. Se o meu sinal de entrada ele é o delta de Dirac, a resposta do sistema ao delta de Dirac ele é, portanto, a minha resposta ao impulso do sistema. Subtraída do delta de Dirac atrasado de 2 instantes de tempo, e aqui a gente precisa considerar que o sistema ele é invariante no tempo. Se eu atrasar a minha entrada de 2 instantes de tempo, a minha saída também vai ser atrasada de 2 instantes de tempo. Portanto, h de t menos 2. Isso aqui, se a gente derivou o sinal de entrada num sistema linear invariante no tempo, a resposta é a derivada dessa saída, ou seja, a derivada de y1 de t dt, derivado do delta de Dirac, que não é uma função muito comum de ser encontrada, mas caso alguém tenha curiosidade, ela é uma chamada de função doublet, distribuição doublet. De qualquer forma, só para saber que existe
E ela é necessária, se não me engano, vocês estudam antenas, um dipolo na origem, se não me engano, ele é modelado por um doublet, uma coisa parecida. Possível que vocês até já tenham visto isso anteriormente. E resolvendo aquela equação, a gente conseguiria chegar aqui num h de t, que seja aqui um somatório de k igual a zero até infinito, da derivada de um delta t é menos 1 mais 2 vezes k, tirado aqui em relação ao tempo, que seria a resposta ao impulso. É uma das respostas possíveis a este problema que foi posto aqui. Correto? E o que a gente precisa verificar quando a gente tem a resposta ao impulso em um sistema linear invariante no tempo? Se para qualquer instante de tempo t menor do que zero, é necessário que h de t seja igual a zero para o sistema ser causal. O que a gente observa dentro desse h de t é que por um tempo igual a menos 1, ou seja, quando o valor do k for igual a zero, a gente tem uma resposta delta de t ali, na verdade derivada do delta de t. Então, o fato da resposta ao impulso desse sistema não ser igual a zero para todo instante de tempo menor do que zero também leva a essa conclusão que o sistema não é causal. É claro que para chegar nessa segunda resposta é necessário que vocês tenham estudado previamente sistemas lineares invariantes no tempo, que caso não tenha alguém muito mal periodizado, vocês devem ter estudado dentro da disciplina de sinais e sistemas de qualquer maneira. A última propriedade a ser avaliada é, portanto, a propriedade 4, propriedade de estabilidade. Aqui eu não vou nem desenhar nada, eu vou pegar somente os gráficos. O que a gente sabe dessa resposta aqui em que a flechinha indica um delta de Dirac? Essa saída y1 de t, ela é uma saída que ela existe somente para t igual a menos 1 de t, e ela é como se fosse uma função retangular, cuja largura desse retângulo ela é uma largura infinitesimal, tendendo a zero, cuja altura tende a infinito e cuja área desse retângulo seja sempre igual a 1. Ou seja, se a largura ela se torna infinitesimal e tendendo a zero, a altura desse retângulo precisa tender a infinito. Ou seja, um valor não limitado. O que a gente observa por esse par aqui de sinais de entrada e saída? A gente aplicou aqui um sinal de entrada x1 de t, cuja magnitude, posso dizer que ela é menor ou igual a 1, posso dizer que ela é menor do que π, ela é menor do que 42, e digamos que eu escolho aqui, x1 de t tem magnitude menor do que 42, 42 é menor do que infinito, portanto esta é um sinal de entrada de magnitude limitada. Quando eu aplico esse sinal de magnitude limitada, o que eu estou observando na saída? É aquela ideia de pensar nesse sistema como se fosse uma granada aqui. Tem uma resposta de intensidade muito grande
em um curto intervalo de tempo, realmente como se fosse uma explosão aqui, ou seja, alguma coisa aqui com uma magnitude ilimitada. Sinal de entrada de magnitude limitada, produzindo sinal de saída de magnitude ilimitada. Por definição, esse sistema ele é um sistema do tipo instável. Vou só colocar aqui 4 ponto estabilidade. Então a gente tem que o valor absoluto do x1 de t ele é menor do que 42, que é menor do que infinito. Portanto, ele constitui uma entrada de magnitude limitada. Entretanto, y1 de menos 1, certo? Menos 1 tende a infinito. Portanto, ele é uma saída magnitude ilimitada. Vou deixar isso aqui. Limitada. E aqui magnitude ilimitada. De onde a gente conclui então que esse sistema ele é instável. Lembrando que para a definição de estabilidade ele precisa produzir saídas de magnitude limitada independente do sinal de entrada. Aliás, não independente, mas sempre que for submetido a sinais de entrada de magnitude também limitada. No caso, se existe qualquer sinal de magnitude limitada que produz uma saída de magnitude ilimitada, pode-se concluir que esse sistema ele é instável. Eu espero que vocês tenham considerado esse exercício interessante. Apesar dele precisar de quantidade ínfima aqui de continhas, ele não é um exercício simples de maneira nenhuma. Exercício mais de pensar do que ficar fazendo a parte mecânica aqui de fazer continhas. O que torna ele um exercício bastante propício para ser aplicado, por exemplo, durante uma avaliação. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante e até a próxima.